Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora e o local onde cada um de nós fizer esta pequena meditação a partir da vida de Santo Inocêncio e também do Evangelho deste dia 28 de julho. Hoje celebramos Santo Inocêncio I. Rogai por nós. Criaste céu e terra, a vós tudo obedece. Livrai a nossa mente do sono que entorpece. As culpas perdoai, Senhor, vos suplicamos. De pé para louvar-vos, o dia antecipamos. À noite, as mãos e as almas erguemos para o templo. Mandou-nos o profeta, deixou-nos Paulo exemplo. As faltas conheceis e até as que ocultamos, a todas perdoai, ansiosos suplicamos. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. São Mateus 13, 44 a 46. O Evangelho deste dia de Santo Inocêncio. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Inocêncio, promotor da paz. O santo recordado hoje foi o Papa da nossa Igreja nos anos 401, 417, portanto no século V. Ele nasceu perto de Roma, pertencia ao clero até chegar à cátedra de Pedro. Trabalhou na construção de muitas igrejas
no culto dos mártires, elaborou e definiu os livros consagrados e inspirados da Bíblia. Foi o Santo Papa Inocêncio que organizou a Bíblia, isto é, juntou os vários livros, porque antes a Igreja não tinha tido oportunidade por causa das perseguições, e quando se deu a paz, então, sob o comando de Inocêncio, organizou-se aquilo que nós hoje conhecemos como a Bíblia. Os vários livros foram sendo juntos e formaram este conjunto, este livro que nós conhecemos como Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro, a Bíblia são vários livros, e devemos esta compilação, este juntar dos vários livros ao Santo Inocêncio, Papa. Dentre tantos outros acontecimentos que marcaram o pontificado do Santo Inocêncio, foram 3 os que se destacaram: a luta contra o pelagianismo. O pelagianismo corrigiu um temível imperador, protegeu como pôde Roma dos invasores. Pelágio foi um monge que semeava a mentira doutrinal sobre o pecado original e outras mentiras que invalidavam a necessidade da graça e da redenção de Cristo. Santo Inocêncio, com a ajuda do doutor da graça, o Santo Agostinho, e de outros mais, condenou a heresia pelagiana. Quanto ao imperador, denunciou a traição deste para com São João Crisóstomo, e com relação aos invasores que assaltaram Roma, Santo Inocêncio fez de tudo para afastar esses bárbaros da cidade eterna. Este grande santo, empenhado pela paz e conversão dos pagãos, é considerado um dos maiores santos padres do cristianismo. Santo Inocêncio, rogai por nós. Outro padre da Igreja que faz uma reflexão neste dia de Santo Inocêncio, é São Cirilo de Jerusalém, bispo também do século IV, um pouco antes de Santo Inocêncio. E diz São Cirilo de Jerusalém: a Igreja ou convocação do povo de Deus, católica ou universal, chama-se a Igreja porque se espalhou de um extremo a outro de toda a orbe da terra. Portanto, a palavra católica significa universal. A Igreja católica, isto é, a Igreja é universal. E já no tempo de São Cirilo de Jerusalém, do século IV, quase 100 anos antes do santo que celebramos hoje, Inocêncio, já a Igreja era chamada de católica, isto é, universal. E continua São Cirilo de Jerusalém. É universal porque ensina universalmente e sem falha todos os artigos da fé que os homens precisam conhecer, seja sobre as coisas visíveis ou invisíveis, seja as celestes ou das terrestres. A Igreja Católica é universal porque reúne no verdadeiro culto o género humano inteiro, autoridades e súbditos, doutos e ignorantes. Enfim, é universal, é católica porque cura e sana em todo o universo qualquer espécie de pecados cometidos pela alma e pelo corpo. É universal ou católica
Ela possui tudo, toda a virtude, seja qual for o nome que se lhe dê, nas ações e nas palavras, bem como toda a variedade dos dons espirituais. E continua São Cirilo de Jerusalém. A igreja é, isto é, convocação, nome bem apropriado porque convoca a todos e os reúne, como o Senhor diz no livro do Levítico. Convoca toda a congregação diante da porta do tabernáculo do testemunho. É de notar a palavra convoca, usada aqui pela primeira vez nas Escrituras, na ocasião em que o Senhor estabeleceu Arão como sumo sacerdote. Portanto, a igreja convoca todo o universo. No livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deus diz a Moisés: convoca para junto de mim o povo para que me escutem e aprendam a temer-me. Há outra menção de Eclésia, quando se fala das tábuas da lei. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor vos falou no monte, do meio do fogo, no meio da Eclésia, isto é, convocação, como se dissesse mais claramente, no dia em que, chamados pelo Senhor, vos congregastes. Portanto, a igreja, Eclésia, significa convocação. E já no Antigo Testamento, o Senhor convocava para a Eclésia, para a igreja. E continua São Cirilo de Jerusalém. O salmista também diz: eu te confessarei, Senhor, na grande Eclésia, no meio do povo numeroso te louvarei. Portanto, pertencer à igreja, segundo o raciocínio deste grande padre da igreja do século IV, São Cirilo de Jerusalém, é deixarmos-nos convocar para o Senhor, para celebrar, para viver a nossa fé. Santo Inocêncio, e continua São Cirilo de Jerusalém. Já antes o salmista cantara: na Eclésia bendizei o Senhor Deus das fontes de Israel. É interessante nós, nos padres da igreja, vermos como a tradição, o testemunho daqueles que tinham fé. A palavra igreja, eclésia, significa convocação. Todos somos convocados para celebrar o mistério de Jesus Cristo, de viver os mistérios da nossa fé, darmos testemunhos, deixarmos-nos ser convocados. E hoje, um dos sentidos que se vai perdendo é sentirmos da igreja como uma convocação, como um chamamento. E continua São Cirilo de Jerusalém. O Salvador edificou com os gentios a segunda, a nossa Santa Igreja dos Cristãos, da qual dissera a Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rejeitada a primeira, a da Judeia, de hora em diante multiplicam-se as igrejas de Cristo, aquelas de que se fala nos Salmos: cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na Eclésia dos santos. Na convocação dos santos, naqueles que se deixam convocar, ser chamados. De acordo com isto, diz o profeta aos judeus: o meu afeto não está em vós, diz o Senhor, e acrescenta logo: por isso, do nascer do sol até ao ocaso, meu nome é glorificado entre os povos. Desta mesma santa e católica igreja escreve Paulo a Timóteo: para que saibas como comportar-te na casa de Deus, a igreja do Deus vivo,
coluna e sustentáculo da verdade. Portanto, São Cirilo de Jerusalém, um padre da Igreja do século IV, diz-nos que a Igreja Católica explica-nos os dois termos o que significam. Católica, universal para todos os povos, para todos os cantos do mundo, e Eclésia, Igreja, significa convocação. Deus em Jesus convocou-nos a pertencermos a esta família. Demos graças a Deus neste dia de Santo Inocêncio pela tomada de consciência de pertencermos a esta Igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um santo dia e que São Cirilo de Jerusalém, neste dia de Santo Inocêncio, penetre na nossa alma e nos ajude a sermos Igreja Católica.